Obediência e santificação. Artigo na revista Sinais dos Tempos, de 19 de maio de 1890. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios capítulo 5, verso 2. Em toda a plenitude de sua divindade, em toda a glória de sua imaculada humanidade, Cristo se entregou a si mesmo por nós, como sacrifício completo e amplo, e todo aquele que vai ter com ele deve aceitá-lo como se fosse o único indivíduo pelo qual foi pago o preço. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, pois os obedientes serão ressuscitados para a imortalidade, e os transgressores ressurgirão dentre os mortos para sofrer a morte, a penalidade da lei que eles violaram. Obediência à lei de Deus é santificação. Há muitos que têm ideias errôneas a respeito dessa obra na alma, mas Jesus orou que seus discípulos fossem santificados pela verdade, e acrescentou: A tua palavra é a verdade. São João capítulo 17, verso 17. A santificação não é uma obra instantânea, mas progressiva, assim como a obediência é contínua. Enquanto Satanás nos importunar com suas tentações, a batalha pela vitória sobre o próprio eu terá de ser travada reiteradas vezes. Mas, pela obediência, a verdade santificará a alma. Os que são leais à verdade irão, pelos méritos de Cristo, vencer toda debilidade de caráter que tem feito com que sejam moldados por toda e multiforme circunstância da vida. Muitos têm adotado o conceito de que não podem pecar porque estão santificados, mas isso é uma enganosa cilada do maligno. Há constante perigo de cair em pecado, pois Cristo nos admoestou a vigiar e orar para que não entremos em tentação. Se estivermos cientes da debilidade do próprio eu, não seremos presunçosos, nem indiferentes ao perigo, mas sentiremos a necessidade de recorrer à fonte de nossa força, Jesus, justiça nossa. Iremos em arrependimento e contrição, com pungente senso de nossa própria fraqueza finita, e aprenderemos que precisamos apropriar-nos diariamente dos méritos do sangue de Cristo, a fim de que nos tornemos vasos preparados para o uso do Mestre. Confiando assim em Deus, não seremos achados a pelejar contra a verdade, mas sempre seremos habilitados a colocar-nos ao lado do que é direito. Devemos apegar-nos ao ensino da Bíblia e não seguir os costumes e tradições do mundo, as palavras e os atos de homens. Quando surgem erros e são ensinados como verdade bíblica, os que têm ligação com Cristo não confiarão no que diz o pastor, mas, à semelhança dos nobres bereanos, examinarão as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas são de fato assim. Quando eles descobrem qual é a recomendação do Senhor, colocam-se ao lado da verdade. Ouvem a voz do verdadeiro pastor dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Assim sereis ensinados a fazer da Bíblia o vosso conselheiro, e não ouvireis nem seguireis a voz do estranho. Para que a alma seja purificada e enobrecida e habilitada para as cortes celestiais, há duas lições a serem aprendidas: abnegação e domínio próprio. Alguns aprendem estas importantes lições com mais facilidade do que outros, porque são adestrados pela simples disciplina que o Senhor lhes aplica com brandura e amor. Outros requerem a amorosa disciplina do sofrimento, para que o fogo purificador possa escoimar-lhes o coração do orgulho e da confiança em si mesmo, da paixão terrena e do egoísmo, a fim de que apareça o verdadeiro ouro do caráter e eles se tornem vitoriosos pela graça de Cristo. O amor de Deus fortalecerá a alma, e em virtude dos méritos do sangue de Cristo, podemos permanecer incólumes no meio do fogo da tentação e prova. Mas nenhuma outra ajuda poderá ser útil para salvar, senão Cristo, justiça nossa, o qual se nos tornou sabedoria e santificação e redenção. Verdadeira santificação não é nada mais nem menos do que amar a Deus de todo o coração e andar irrepreensivelmente em seus mandamentos e preceitos. Santificação não é uma emoção, mas um princípio de origem celestial que coloca todas as paixões e desejos sob o domínio do Espírito de Deus.
e esta obra é efetuada por meio de nosso Senhor e Salvador. A santificação espúria não glorifica a Deus, mas leva os que dizem possuí-la a exaltar e glorificar a si mesmos. Tudo que surge em nossa experiência, quer de alegria ou de tristeza, que não reflete a Cristo nem aponta para Ele como seu autor, dando-lhe glória e deixando o próprio eu fora de vista, não constitui verdadeira experiência cristã. Quando a graça de Cristo é implantada na alma pelo Espírito Santo, seu possuidor tornar-se-á humilde de espírito e buscará a companhia daqueles cuja conversação é sobre as coisas celestiais. Então o Espírito tomará as coisas de Cristo e nolas revelará e glorificará, não o recebedor, e sim o doador. Se, portanto, tiverdes no coração a sagrada paz de Cristo, vossos lábios estarão cheios de louvor e ações de graça a Deus. Vossas orações e desempenho de vosso dever, vossa benevolência, vossa abnegação não serão assunto de vosso pensamento ou conversação, mas engrandecereis aquele que se entregou a si mesmo por vós, quando ainda éreis pecadores. Direis: eu me entrego a Jesus. Achei aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Enaltecendo-o, tereis uma preciosa bênção, e todo louvor e glória, pelo que é efetuado por vosso intermédio, será restituído a Deus. A paz de Cristo é uma paz inteligente, e não faz com que os que a possuem se caracterizem pelo fanatismo e extravagância. Não é um impulso casual, mas uma emanação de Deus. Quando o Salvador comunica sua paz à alma, o coração estará em perfeita harmonia com a palavra de Deus, pois o Espírito e a palavra estão de acordo. O Senhor honra sua palavra em todas as suas relações com os homens. Ela é sua própria vontade, sua própria voz, que é revelada aos homens. E ele não tem outra vontade, nem outra verdade, à parte de sua palavra, para revelar a seus filhos. Se tendes uma maravilhosa experiência que não está em harmonia com as explícitas instruções da palavra de Deus, bem podeis pô-la em dúvida, pois sua origem não é do alto. A paz de Cristo advém do conhecimento de Jesus, a quem a Bíblia revela. Se a felicidade é extraída de fontes exteriores e não da fonte divina, será então variável como as multiformes circunstâncias podem torná-la. Mas a paz de Cristo é uma paz constante e duradoura. Ela não depende de qualquer circunstância na vida, de quantidade de bens materiais, nem do número de amigos terrenos. Cristo é o manancial de águas vivas, e a paz e a felicidade extraídas dele nunca se esgotarão, pois ele é uma fonte de vida. Os que confiam nele podem dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Salmo 46, versos 1 a 4. Temos motivo para incessante gratidão a Deus, porque Cristo, por sua perfeita obediência, reconquistou o paraíso que Adão perdeu pela desobediência. Adão pecou, e os filhos de Adão partilham de sua culpa e suas consequências. Mas Jesus assumiu a culpa de Adão, e todos os filhos de Adão que correrem para Cristo, o segundo Adão, podem livrar-se da penalidade da transgressão. Jesus recuperou o céu para o homem, suportando a prova a que Adão deixou de resistir. Pois ele obedeceu perfeitamente à lei, e todos os que têm correta compreensão do plano da redenção verão que não podem estar salvos enquanto continuam na transgressão dos santos preceitos de Deus. Precisam cessar de transgredir a lei e apegar-se às promessas de Deus que se acham à nossa disposição por meio dos méritos de Cristo. Nossa fé não deve apoiar-se na habilidade dos homens, e sim no poder de Deus. Há perigo em confiar em homens, mesmo que tenham sido usados como instrumentos de Deus para realizar grande e boa obra. Cristo deve ser nossa força e nosso refúgio. Os melhores homens podem cair de sua firmeza, e o melhor da religião, quando corrompido, é o que há de mais perigoso em sua influência sobre as mentes.
A religião pura e viva se encontra na obediência a toda a palavra que procede da boca de Deus. A justiça exalta as nações, e sua ausência degrada e arruína o homem. Dos púlpitos odiernos são proferidas as palavras: crede, tão somente crede. Tem fé em Cristo. Nada tendes que ver com a velha lei. Tão somente confiai em Cristo. Quão diferente é isto das palavras do apóstolo, o qual declara que a fé sem as obras é morta. Diz ele: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. São Tiago, capítulo 1, verso 22. Precisamos ter aquela fé que opera pelo amor e purifica a alma. Muitos procuram substituir a retidão de vida por uma fé superficial, pensando obter deste modo a salvação. O Senhor requer neste tempo o mesmo que ele requereu de Adão no Éden: perfeita obediência à lei de Deus. Precisamos ter justiça sem um defeito, sem uma mancha. Deus deu o seu Filho para morrer pelo mundo, mas ele não morreu para revogar a lei que era santa e justa e boa. O sacrifício de Cristo no Calvário é um argumento irrefutável que mostra a imutabilidade da lei. Sua penalidade foi sentida pelo Filho de Deus em favor do homem culpado, para que por seus méritos o pecador pudesse obter a virtude de seu caráter imaculado pela fé em seu nome. Proporcionou-se ao pecador uma segunda oportunidade para aguardar a lei de Deus na força de seu divino Redentor. A cruz do Calvário condena para sempre a ideia que Satanás colocou diante do mundo cristão, a saber, que a morte de Cristo aboliu não somente o sistema típico de sacrifícios e cerimônias, mas também a imutável lei de Deus, o fundamento de seu trono, a transcrição de seu caráter. Por meio de todo artifício possível, Satanás tem procurado invalidar o sacrifício do Filho de Deus, tornar inútil sua expiação e sua missão um fracasso. Ele tem afirmado que a morte de Cristo tornou desnecessária a obediência à lei e possibilitou que o pecador caísse nas boas graças de um Deus santo sem abandonar o seu pecado. Ele tem declarado que a norma do Velho Testamento foi rebaixada no Evangelho e que os homens podem ir a Cristo não para serem salvos de seus pecados, mas em seus pecados. Quando, porém, João contemplou a Jesus, disse qual era sua missão, declarando: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, verso 29. A toda alma penitente, a mensagem é: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1, verso 18.